Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas, é claro, e vamos compartilhar alguns minutos de crescimento e sabedoria. E hoje, hoje a gente tem um tema especial. Então, vem conosco. Bom, Dr. Paulo, eu posso fazer o Ho'oponopono para a minha raiva? Bom, antes de mais nada, vamos entender o que é raiva. Vamos entender o que nós podemos fazer com a raiva. Em geral, tudo que nos chega até nós, nas emoções, nós queremos afastar. Você quer afastar uma tristeza, você quer afastar um medo, você quer afastar uma raiva, você quer afastar uma inveja, você quer afastar muitas coisas. Mas o princípio básico não é afastar, não. O princípio básico é conhecer. Conhecer essas emoções, da onde elas estão vindo, por que elas foram disparadas, qual a mensagem que ela está trazendo para nós. Então, se nós estamos falando sobre raiva, nós precisamos entender que a raiva é uma emoção básica e ela tem a sua utilidade. Eu diria até que ela é neutra, nem positivo nem negativo. Se nós percebemos bem, tem uma raiva que é destrutiva, tem uma raiva que é construtiva. Então, aonde você aplica a sua raiva é exatamente aonde ela vai decidir os caminhos que virão. Mas vamos lá, vamos entender por que, Dr. Paulo, por que eu estou com raiva? Então, para você saber por que você está com raiva, você precisa saber o que disparou essa emoção em você. Então, mas foi o comportamento de outra pessoa. Em geral, os disparos estão aí. Comportamento de outras pessoas, situações de outras questões, coisas que estão fora do nosso controle, coisas que não estão bem dentro do nosso planejado. Tudo isso, esse conjunto, causa raiva. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui meu parceiro. Meu parceiro fez uma atitude, tomou uma ação, uma decisão, fez uma escolha que me levou à raiva. Então disparou alguma coisa dentro de você. E você, aquela raiva, ela vai ser externada. É uma energia brutal, fortíssima, que está aqui dentro de você. Se você simplesmente deixa ela entrar e sair e agir, as coisas não vão dar certo. Porque raiva tem a ver com precipitação, ou seja, ansiedade. Nós colocamos no modo de agir antes de pensar, de sentir com mais clareza. E aí as coisas tomam um rumo complicadíssimo. Por isso, a raiva você precisa refrear ela, entender, digerir e depois não deixar ela dentro de você. Porque se você se apega à raiva, isso vira ódio. Então o mecanismo é simples. Tenho raiva. Peraí, se eu tenho raiva, o que disparou essa raiva? Foi a atitude daquela pessoa. A atitude daquela pessoa disparou uma raiva em mim. Um fato. Mas espere, disparou isso? Será que é aqui agora ou tem alguma relação com o meu passado? Com alguma situação que eu já vivenciei e tive a mesma raiva e tive uma experiência negativa? Será que é daqui de trás? Será que é mais lá para trás, como na infância, por exemplo? Então precisamos investigar. Porque você vai sentir a raiva, talvez elabore ela bem positivamente, mas isso não significa que outras vezes ela vai recorrer. Quando você descobre o que disparou, você começa a interpretar racionalmente, entender melhor o processo e saber por que disparou isso. E aí você avalia e começa a perceber que essa situação não tem nada a ver com aquela. E aí você consegue dissociar, melhorar o seu aprendizado emocional. Agora, veja bem, será que raiva é positivo? Será que raiva é negativo? Então imagine a raiva como um fogo. Vamos fazer essa comparação. O fogo é positivo ou negativo? Dr. Paulo, o fogo ele é destruidor, é negativo. Pense bem. Se hoje eu colocar fogo aqui no centro dessa sala, certamente esse vídeo não vai chegar até você, porque o fogo vai se alastrar.
e vai acabar com tudo, transformando inclusive em cinzas. E nós vamos ter prejuízos para isso. Mas se esse fogo eu conseguir contê-lo e colocá-lo, por exemplo, numa lareira, ele vai aquecer o ambiente. Se eu colocar numa churrasqueira, nós já temos o início do churrasco. Se eu colocar em algum lugar que me traga algo positivo, retorno, então as coisas vão funcionar de maneira positiva. Então veja, a raiva é essa energia. Para onde eu conduzir ela, ela vai ser construtiva ou destrutiva. Se, por exemplo, eu conduzo ela com uma pitada de ciúmes, isso não vai acabar bem. E você sabe que ciúmes com raiva são dois ingredientes extremamente destrutivos. Agora, se eu unir minha raiva a uma superação, por exemplo, eu vou dar um exemplo para isso. Vamos supor que eu tenho uma namorada. E essa namorada fala assim, olha, acabou. E você não aceita aquilo. Você fica com raiva, com muita raiva. Porque ela trocou você por outra pessoa, por exemplo. E aí aquela raiva começa a subir. Aí ao invés de você explodir, você fala, não, eu vou mostrar para ela quem que eu sou. Vai lá, arranja um emprego novo. Você cresceu. Começa a economizar. Você está crescendo. Compra um carro bonito. Você está crescendo. Passa na frente dela e dá um tchauzinho. Você está crescendo. Querendo ou não, é um pouco egóico tudo isso, mas você está crescendo. Você está melhorando. Você está com uma nova visão. Você não está se destruindo. Você está ampliando os seus horizontes. Você está estudando mais, você conseguiu um emprego novo, uma estabilidade, conseguiu seus bens materiais. E claro, depois que você se desapegar dessa raiva, você tem um novo relacionamento. O importante é se desapegar, aceitar a situação. Quando não aceitamos uma situação que impõe raiva, certamente tudo vai ser muito mais difícil. E ela vai ficar lá guardada, até o momento que ela se transforma em ódio. E quando se transforma em ódio, ela tem algumas garras, o ódio. Ele gruda no seu coração, no seu sistema emocional, e é difícil de soltar. E você vai viver com essa raiva, com esse ódio, por muito, muito tempo. Então você precisa aceitar situações, precisa aceitar pessoas para desvincular essa raiva de dentro das suas emoções e seguir o seu caminho mais fácil. Hoje, segue a dica. Ho'oponopono pode te ajudar? Sim. Deus, limpe em mim todas as raízes da minha raiva, ou tudo que estiver causando essa raiva. Mas não afaste-a, compreenda. A compreensão é fundamental para a gente seguir o nosso caminho mais leve. Quando você compreende, o universo se descortina na tua frente e você cresce. Se você tem uma raiva hoje e não aprende nada com ela, você não cresce. Você vai ter raiva no futuro, no outro, vai ter uma tensão. Vai ter um sistema de pressão interna e você muitas vezes não sabe de onde vem. Agora, se você para por um segundo, acolhe a raiva, não deixa ela prosseguir para ninguém, conversa com ela, vê as raízes, entende o processo, desperta-se para o conhecimento sobre ela, aí as coisas vão funcionar. Porque você vai melhorar o seu nível de consciência. Até o momento que aquele tipo de raiva que chegou até você, que foi desperta por um acontecimento, não vai ter mais valor. Não vai ter mais sentido ter raiva com isso. E passamos por esse processo. Às vezes nós temos raiva do que, por exemplo, um irmão fala para nós. Você identifica a raiva, começa a perceber que é o comportamento dele, você começa a aceitar ele, aceitar que cada um é um. Não precisa ter raiva. Ele está no momento dele, ele está com as opiniões dele, as ideias dele. Talvez ele não vá mudar agora, e não vai mudar porque eu quero. Então com o tempo você começa a aceitar. Aceitar e entender. Não significa que você não vai colocar sua ideia para o outro. Não vai colocar a sua ideia de que o que a pessoa está fazendo não está de acordo com o que você faria. Porque a gente tem que entender isso. Que não é porque eu vou aceitar, significa que eu vou permitir. Permissão e aceitação são coisas diferentes. E raiva nesse processo todo é quando você aceita, entende e, claro, deixa passar. Deixa no entendimento das coisas, elas amadurecem e te dão um novo significado. Hoje, Ho'oponopono para raiva, mas acolha tudo isso. Forte abraço, encontro você no próximo vídeo. Até lá!